Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que está de férias durante essa Copa do Mundo, que começa agora quinta-feira para a seleção brasileira, começa no sábado contra o Marrocos, mas muita coisa acontecendo nos bastidores, por exemplo, River Plate de olho em Rossi, a gente vai falar sobre isso, Flamengo de olho em Thiago Almada, também falaremos sobre isso. E os emprestados do Flamengo, o que vai acontecer? Tem gente voltando agora, tem gente que tem contrato até dezembro, a gente vai trazer essas atualizações e tem também um convite super especial para vocês, galera. Nessa quarta-feira, 5h30 da tarde, ao vivo, farei uma live aqui com Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Flamengo. Peça importante nessa reformulação que o Flamengo vem fazendo nas categorias de base. E chegou a hora de você tirar a sua dúvida sobre categoria de base. O que você quer que eu pergunte para o Alfredo? Entra na live, começa às 5h30 da tarde. Já está disponível aí para vocês entrarem, dar o like, botar o sininho para o YouTube lembrar vocês. Já ativei ali. E 5h30 a gente começa ao vivaço aqui no canal Vene Casagrande, essa entrevista com Alfredo Almeida. Não deixe de se inscrever no canal, ativa o sino, solta o dedo no like, hype o vídeo, porque isso é importante também, tá? Vamos para as informações. Lembrando, a KTO, nossa parceira, e tá dando uma goleada de odd por aí durante essa Copa do Mundo, tá? O link tá aí na descrição. Vamos lá. Os emprestados. Muita gente pergunta sobre os emprestados. Eu vou trazer as informações para vocês. Para quem não lembra, o Flamengo tem alguns jogadores emprestados. O Alan está emprestado até dezembro ao Corinthians. Fica lá e tem uma opção de compra estipulada em 2 milhões de euros, dá um pouco mais de 12 milhões de reais na cotação de hoje. Carlinhos, ele está emprestado ao Remo, só que o Remo não conta mais com o jogador. O que vai acontecer? O jogador vai para um clube do Japão, vai rescindir de vez com o Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. O Flamengo não quis a devolução do Carlinhos. Falou para o empresário, olha, se você conseguir um outro clube aí, a gente faz um bem bolado para todo mundo. E aí o empresário conseguiu, é um clube do Japão. Ele vai partir para o Japão, vai jogar no exterior e vai sair de graça do Flamengo. Não vai deixar nenhuma saudade. Lembrando, outro emprestado, Vinha, que inclusive está com a seleção uruguaia. Ele está emprestado ao River Plate. E se ele bater metas, o River Plate é obrigado a comprá-lo, tá bom? E o contrato dele com o Flamengo vai até 2028. Será que ele bate essa meta no River Plate? Ele tem jogado pouco por lá. Lohan estava emprestado, voltou agora, estava no Pisa. O Pisa não exerceu a opção de compra dele, ele está de volta, mas o Flamengo não vai utilizá-lo, vai emprestá-lo novamente. O contrato dele com o Flamengo vai até 2029. Rian Lucas, outro jogador que estava emprestado, estava no Sporting de Portugal, o Sporting não exerceu a compra dele, ele está de volta, fim de empréstimo, e agora o Flamengo vai emprestá-lo novamente, e o contrato dele com o Flamengo vai até 2028. Lembra do Pedro Henrique, jogador destaque do Paysandu, o Flamengo comprou para utilizar no Sub-20, só que o contrato entre o Flamengo e o Paysandu diz o seguinte, ele fica emprestado ao Paysandu até outubro e depois se apresenta ao Flamengo para iniciar sua trajetória pelo Flamengo. Esse é um giro dos emprestados do Flamengo, tá? Mudando de assunto agora, vamos falar do Rossi. A imprensa argentina noticiando que o River Plate está de olho em Rossi. Entrei em contato com pessoas do Flamengo, oficialmente nenhum contato, nem do River Plate, tá? Nem dos empresários, mas há quem diga assim nos bastidores que teve consulta do River Plate no goleiro Rossi. O Flamengo vai negociá-lo? Não, o Flamengo não pretende vendê-lo, não pretende negociá-lo. Pelo contrário, o Flamengo entende que é um jogador importante para o restante da temporada, para o segundo semestre, até porque o reserva imediato dele, o Andrew, ainda é uma incógnita. Isso não é uma crítica ao jogador, não estou dizendo que o jogador é ruim de bola, que não presta, mas é uma incógnita no sentido assim, alguém confia no Andrew para ele se tornar titular absoluto? Eu não posso dizer isso. Por quê? Não vi o Andrew jogar, vi pouco, muito pouco mesmo. Então, não tem como eu chegar aqui para vocês e cravar, olha, o Andrew tem potencial para ser titular na meta rubro-negra. Eu acho que é cedo para dizer isso. Porém, já vem falando há muito tempo. O Flamengo deveria olhar sim para a posição de goleiro, porque o Rossi, para mim, não tem potencial para ser titular absoluto no gol do Flamengo. Pelo contrário, ele vem falhando aí algumas vezes
e algo que tem chamado a minha atenção, e eu venho dizendo isso aqui. Muitos no começo me criticaram e agora, depois de muitas falhas do goleiro, o que fazem? Pois é, dão um braço a torcer e realmente pensam como eu. Outro assunto, mercado da bola. Thiago Almada. Flamengo está de olho em Thiago Almada. Flamengo consultou o Thiago Almada. Informação que saiu primeiro lá na Espanha, tá? De fato, o Thiago Almada é um jogador que, sim, interessa muito ao Flamengo. Que bom, né? Estamos falando de um baita jogador. Para quem não lembra, Thiago Almada é aquele argentino que jogou muita bola com a camisa do Botafogo na temporada 2024, argentino de 25 anos. Ele já se destacava no Atlanta United dos Estados Unidos, chegou ao Botafogo em 2024, com aquela operação envolvendo a SAF, com a SAF prometendo que ele iria para o exterior depois dessa rápida passagem pelo Botafogo. E ele foi para o Lyon, que fazia parte do grupo que administrava a SAF do Botafogo. Lá no Lyon ele fez 20 jogos, 2 gols, 4 assistências. O Atlético de Madrid, grande clube da Espanha, foi e comprou o jogador. Pela temporada 2025-2026 ele fez nada mais nada menos, 40 jogos, 4 gols, 2 assistências. Embora não tenha sido titular, são bons números. E além disso, ele está sendo preparado para ser... Preste atenção, ele está sendo preparado na seleção argentina para ser o substituto de Messi na seleção argentina. Será que o garoto tem moral? Será que ele tem potencial? Tem muito potencial. E sim, o Flamengo deu uma sondada no jogador para entender se o jogador tinha interesse em voltar ao futebol sul-americano, voltar ao futebol brasileiro. Não tem nenhum interesse, ele tem interesse em permanecer na Europa, tem interesse em permanecer no clube espanhol. Ah, mas ele não é muito utilizado, isso é balela. O fato de ele ser reserva não quer dizer que ele não é muito utilizado, pelo contrário, ele é muito utilizado. Como assim um jogador que não é muito utilizado tem 40 jogos em uma temporada? Ele tem mais jogo que muito jogador. Inclusive, ele tem mais jogo na temporada que o próprio Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, que fez 38 jogos na temporada. Então, assim, ele não é muito utilizado? Depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, ele é muito utilizado. Mas, repito, não é titular no time do Atlético de Madrid e não vejo nenhum problema nisso. Tal como acontece no Flamengo, existe uma rodagem de elenco muito grande lá na Europa. Pode não parecer, mas o calendário europeu também é um calendário que existe bastante dos atletas. A única diferença é que na Europa eles têm gramados melhores, viagens bem mais curtas, não tem uma diferença de clima como é aqui no Brasil. Você joga aqui no sul, aí do nada você está no norte, o clima é totalmente diferente, viagem desgastante. Lá eles não enfrentam essa dificuldade como os jogadores que atuam aqui no Brasil enfrentam. Dito isso, o Flamengo sondou, porém não vai avançar, apenas respondendo uma pergunta de vocês, que eu sei que vocês estão aí me barulhando de perguntas. E reforçando o convite, hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, 5h30 da tarde, entrevista ao vivo com Alfredo, diretor das categorias de base do Flamengo, aqui no canal Vene Casagrande. Deixa aí o seu like, vamos às notícias, eu tenho muita coisa pra falar. Vou começar o vídeo já falando sobre o presidente BAP que soltou os cachorros em cima da FIFA. O que acontece é o seguinte, o BAP tá reclamando do valor que a FIFA vai pagar pela participação de cada jogador durante a Copa. O que acontece é o seguinte, vou explicar pra você, para que você possa entender. A princípio foi falado que a FIFA pagaria 11 mil dólares por dia por cada jogador. Então o Flamengo receberia 99 mil dólares por dia, algo na casa aí de 450, 500 mil reais por dia, seria o que o Flamengo receberia. Só que depois, quando saiu o valor oficial, todo mundo foi pego de surpresa, porque não são 11 mil dólares, são 5 mil dólares, pouco mais de 25 mil reais por dia. E o BAP disse assim, ó, poucos clubes sofrem problemas, porque muitos não têm tantos jogadores convocados. Então, não há um senso de solidariedade entre os clubes no assunto, nem mesmo no critério de compensação financeira. Veja, só 5 mil dólares por dia, com um teto de 25 dias para a utilização do seu ativo, você tem direito, e você não tem direito de opinar sobre o valor da remuneração do seu ativo. Esses valores só serão pagos em dezembro. Então o BAP está reclamando que o clube não tem nenhum direito de reclamar, não tem nenhum direito de contrapor, não pode negar a vinda do jogador para a seleção e vai ter que receber aqueles 5 mil dólares por dia num teto máximo de 25 dias, porque se você for parar a pensar, os jogadores do Flamengo já estão desde o dia 27
com as seleções, já tem mais de 10 dias, só que ainda não está nem contando, porque não começou a Copa. Então, assim, o BAP está reclamando dos valores, inclusive do teto máximo aí, que é 25 dias, que é o máximo que um clube recebe, e só vai receber esse valor lá no final do ano, em dezembro. E ele fala, olha, muitos clubes não vão reclamar porque nem todos os clubes têm tantos jogadores convocados, e aí não existe um senso comum, não existe uma conversa que chega ali a um denominador comum mediante a essa situação. Vamos mudar o assunto, sair de BAP e vamos para Léo Ortiz e Saul. Isso porque, gente, os dois jogadores pegaram todo mundo de surpresa. O que aconteceu? Tanto o Léo Ortiz como o Saul apareceram no Ninho ontem. O Flamengo está de férias até o dia 19. Só que os dois jogadores já começaram a treinar e se preparar. Isso porque o Léo Ortiz tem uma lesão na coxa e ele estava tratando durante as férias, mas agora ele começou a ir para o Ninho do Urubu para tratar lá com o fisioterapeuta, com a estrutura que tem no Ninho do Urubu. E o Saul voltou antes das férias visando recuperar a forma física. A ideia do Saul é quando o Flamengo voltar a jogar, ele está 100% fisicamente. E ele mesmo deu uma entrevista dizendo que estava muito atrás na parte física, que precisava muito recuperar a parte física, teve uma lesão no começo do ano, na verdade operou, né, no final do ano passado, perdeu a pré-temporada do começo do ano, então o jogador ficou muito fisicamente muito defasado. Então o que o Saul está fazendo junto com o Léo Ortiz? Anteciparam o retorno das férias, voltaram antes de todo mundo e começaram ali já a fazer trabalhos visando ter uma condição física melhor quando o Flamengo voltar a jogar. Isso aí mostra duas coisas. Primeiro, comprometimento e responsabilidade. O cara sabe que o Flamengo vai ter uma sequência bizarra de jogos, o cara sabe que o Flamengo vai ter uma sequência insana, eu posso dizer assim, de jogos, de compromissos, de coisas, e mesmo assim o cara já tá ali se comprometendo a voltar, a querer voltar bem, e é muito bom a gente ver jogador com esse comprometimento. Antes de eu falar sobre Danilo e falar sobre Thiago Almada, deixa eu falar rapidinho com você sobre a aba Produtos, porque você tem aqui, né, no YouTube, a possibilidade de comprar os seus produtos do Flamengo. E aqui, gente, clicando aqui na aba Produtos, comprando qualquer produto do Flamengo, aqui tem camisa do Flamengo verde e amarela, tem camisa do Flamengo Fan Shirts, que custa metade do preço do Manto 1, tem o Manto 1, tem o Manto 1 branco, cara, tem muitos produtos do Flamengo aqui. E comprando qualquer produto do Flamengo aqui, duas coisas, você ajuda o Flamengo, porque são todos os produtos originais, e você também ajuda o trabalho do canal. Por isso eu peço, se você ainda não comprou os seus produtos aqui do Flamengo, você pode comprar, que você vai estar ajudando o Flamengo, vai estar ajudando o nosso canal. Flazoeiro, eu quero ajudar o canal, mas eu não quero comprar produtos do Flamengo. Se você tiver qualquer compra para fazer no Mercado Livre ou na Shopee, vem aqui na aba Produtos, procura um produto que está na Shopee ou no Mercado Livre, clica nele, você vai para o aplicativo e você faz sua compra, que você também vai estar ajudando o nosso canal, beleza? Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre Danilo. Danilo que deu uma entrevista reveladora, disse que jogou com dor a final da Libertadores. Ele disse assim, ó, foi uma das sensações mais emocionantes que eu já senti na vida. Eu estava sofrendo bastante com dores no joelho e tive que fazer um pacto comigo mesmo para superar essa situação e jogar com dor. Mas marcar o gol com a minha família e amigos no estádio foi incrível. Cara, eu nem sabia que o Danilo estava jogando com dor naquele dia, tá? O cara jogando com dor, cara, com dor. Subiu mais alto que todo mundo, marcou um golaço de cabeça. Depois ele tira uma bola do Vitor Roque no finalzinho. Assim, um monstro naquele jogo, jogador absurdo. E o Flamengo tetracampeão da Libertadores aí, isso aí mostra, é o que eu falei ainda agora do Léo Ortiz e do Saul, o comprometimento, a vontade do cara estar no Flamengo, e isso é sempre muito legal. Fala do Thiago Almada, gente. Gente, deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. Por quê? Ontem saiu no Globo Esporte que o Flamengo procurou o Thiago Almada, o Flamengo fez uma sondagem ao Thiago Almada e que o jogador tinha respondido que queria permanecer na Europa. Ponto. O que acontece é o seguinte, vou explicar a vocês. O Thiago Almada, ele já passou na Europa pelo Lyon e já passou na Europa pelo Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid ele não está jogando. É óbvio que o jogador, ao receber um contato, ele está no Atlético de Madrid, de uma equipe sul-americana, ele vai dizer, ó, não, eu quero permanecer na Europa. Para quê? Para valorizar o passe dele, para valorizar ele. Muita gente me perguntou assim, Flazoeiro, o Flamengo colocou um ponto final no Almada, o Flamengo não vai mais tentar o Almada, o Flamengo não vai mais insistir no Almada. Gente, eu acredito que o Flamengo vai fazer novas tentativas no Thiago Almada. Eu acredito, assim, bastante que o Flamengo vai continuar tentando a contratação do Almada. Por quê? Porque o jogador falou, não, eu quero permanecer na Europa. Mas isso faz parte da negociação. Até para o Flamengo melhorar uma proposta. Até para o Flamengo melhorar a condição para ele. Até para o Flamengo falar, ô Thiago Almada, chega aqui. Ó, você iria ganhar tanto, vai ganhar tanto. Ó, vamos fazer um contrato de mais tempo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Melhorar o projeto para ele. Então, assim, óbvio que uma negociação funciona desse jeito.
Um pede uma coisa, o outro pede outra, estica daqui e puxa dali, acaba que chega num consenso. O Thiago Almada, e aí eu vou voltar aqui com a informação que eu trouxe ontem à tarde, até a informação do Robinho, do Luiz Antônio e do Bruno Castanha. O Thiago Almada não fechou as portas para o Flamengo. Na verdade, os empresários do Thiago Almada não fecharam as portas para nenhum mercado. Não fecharam as portas para o mercado sul-americano, não fecharam as portas para o mercado europeu, que é a preferência do jogador, e não fecharam as portas para o mercado árabe, por exemplo. Não fecharam as portas. O que isso quer dizer, Flazoeiro? Quer dizer que o Flamengo pode voltar e fazer uma nova proposta pelo Thiago Almada. O Flamengo pode evoluir as conversas pelo Thiago Almada. Eu, tô falando aqui de mim, não acredito que essa novela acabou. Eu não acredito que o Flamengo vai colocar um ponto final assim. Óbvio que se eu fosse o Flamengo, não ficaria refém. O que é ficar refém? Ficar tentando só o Thiago Almada. Almada. Não, eu já teria outros nomes no radar. Já teria buscado outros jogadores. Mas não deixaria de olhar para o Thiago Almada. Eu faria isso. Queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve insistir na contratação do Thiago Almada ou você acha que o Flamengo deve pular para outro? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber de você. E hoje a seleção brasileira vai realizar o antepenúltimo, né, treino antes da estreia na Copa do Mundo. Estreia no próximo sábado. Falei ontem sobre isso aqui. O Danilo tá na expectativa de entrar como titular na lateral direita, o Paquetá no meio-campo, o Alexandre na esquerda, e a gente já sabe ali que o Léo Pereira, né, já tem ali o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que são a dupla de zaga titular, mas tá ali no grupo. O Ancelotti, inclusive, gosta bastante do jogo do Léo Pereira. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, o seu like vai ajudar e muito em nosso crescimento e é muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like,